Olá, me chamo Augusto Rodrigues e esse é mais um episódio do podcast Criminal Simples. Eu e Khalil Hashin vamos tratar de algumas decisões proferidas pelos tribunais superiores no mês de agosto de 2022. Em destaque, as decisões relacionadas à atuação das guardas municipais. Espero que vocês gostem. E a gente pode começar a respeito da decisão do STJ e agora do Supremo Tribunal Federal relacionado às guardas municipais. Khalil, você quer adentrar nesse comentário sobre a guarda municipal? Primeiro, houve essa decisão do ministro Schietti, na sexta turma, que ele anulou ali uma busca pessoal feita pela guarda municipal, em razão da observância do parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição. E essa decisão, não nesse processo, mas em outro, foi até referendada, acho que na segunda turma do Supremo, o ministro Dias Toffoli também proferiu uma decisão nesse mesmo sentido. Até a gente havia conversado há um tempo, sobre essa atuação da Guarda Municipal como forma de uma polícia ostensiva, Você quer comentar algo a respeito? Acho que se você quiser comentar primeiro alguns pontos da decisão, daí a gente vai desenvolvendo o tema. Perfeito. O ministro Schietti, então, na sexta turma, ele decidiu por anular, então, algumas provas ali, os elementos de prova colhidos, uma busca pessoal realizada pela Guarda Municipal, por entender que a Guarda Municipal não está elencada no rol de segurança pública esculpido ali no artigo 144 da Constituição. Só no parágrafo 8º da Constituição tem ali a faculdade dos municípios de criarem as suas guardas municipais, e não polícias municipais, para resguardar o patrimônio e o serviço dos municípios. Mas, na prática, vemos que alguns municípios estão aplicando a guarda municipal até como uma função de polícia, o que contraria ali o texto constitucional. O Supremo, verifiquei também nessa decisão da primeira turma, acabei de confirmar, ali no RE número 128, então 1.281, deixa eu confirmar aqui no 1.281.774, de relatoria do ministro Dias Toffoli, foi publicado agora no dia 26 de agosto, também nesse mesmo sentido, que a guarda municipal não está no rol do artigo 144 da Constituição. Então, só poderia a Guarda Municipal fazer aquelas prisões em flagrante que compete qualquer cidadão, Qualquer cidadão em flagrante delito que compete qualquer cidadão ou atuação relacionada aos bens do município, É mais ou menos isso até que eles abordam na decisão ali, Exatamente, porque a Guarda Municipal, a atribuição dela não é de polícia, mas sim de guarda, no sentido de resguardar o patrimônio do município e o serviço do município. Até a gente havia comentado, que até poderia ser interessante ter ali uma força policial municipal, uma finalidade cidadã, mais próximo do cidadão, para preservar ali a segurança pública, como uma forma de policiamento ostensivo complementar à polícia militar. Só que isso tem que ser alterado na Constituição, O Congresso, através do poder constituinte reformador, teria que criar essa polícia municipal, ou transformar essa guarda municipal em polícia municipal. Porque Sim. Essa é a diferença da polícia. Ela tem essa atividade de segurança pública ostensiva, ou judiciária, e tendo ali determinada pessoa em flagrante, fundada suspeita, ela pode realizar essa busca pessoal ou até mesmo uma busca veicular. Isso não compete ali à Guarda Municipal porque ela não tem essa atribuição, Eu acho que a respeito dessa decisão é importante a gente trazer alguns pontos, O primeiro, que eu acho que eu tenho visto até alguns comentários na internet nesse sentido, no sentido contrário do que eu vou falar, na verdade, é
importante a gente pontuar que essa decisão não é uma decisão maléfica dos tribunais superiores de tentar limitar a atuação das forças de segurança pública, de tentar, enfim, né, ajudar bandido, enfim, eu tenho visto alguns comentários nesse sentido por aí, né, absurdos, assim. Então, é simplesmente uma decisão de acordo com o que diz a Constituição, né, o artigo 144 ali, e a lei também, atribui essa função específica à Guarda Municipal e o tribunal tem que decidir de acordo com a lei também. Então, é basicamente o que você estava falando ali, né? Da função que a Constituição atribui às forças de segurança pública, às polícias, o rol taxativo ali do que é considerado polícia e força de segurança pública, e a Guarda Municipal, ela tem uma relação muito mais com garantir a segurança de acordo com os bens do município, né? E aí os tribunais superiores têm tomado as decisões com base nisso. Agora a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona, né? Existem alguns municípios específicos que a gente sabe que a Guarda Municipal faz praticamente o mesmo papel da Polícia Militar, muitas vezes. Ou até mais, assim, com apoio da própria prefeitura, da população, né? Muitas vezes a prefeitura tem até comentado numa das decisões do STJ que eu estava lendo, né, desse processo que eles chamam de militarização da Guarda Municipal, né? Enfim, treinamentos militares, compra de fuzis, essa atuação mais ostensiva, como se fosse a própria polícia militar. Então, assim, a gente sabe que na prática isso existe, isso acontece. Inclusive, muito próximo aqui em Curitiba, na região metropolitana, a gente tem alguns municípios que está acontecendo isso. Só que daí esses casos acontecem, chega no tribunal, são anulados. Então, não sei, não vejo se adianta muito realmente, né? São casos em que a gente vê que a prática se afasta da legislação e a legislação se afasta da prática, né? Então, assim, ou a legislação se adequa à prática, que está acontecendo em alguns lugares, ou esses lugares específicos se adequam à legislação, né? Porque senão, enquanto isso, esses casos vão continuar sendo anulados nos tribunais superiores. E eu vejo que isso acontece muitas vezes até por uma interpretação ostensiva da própria Lei 13.022, que é a lei dos guardas municipais, né? A lei que estabelece ali a função das guardas municipais. E essa lei até tem alguns artigos que permite você fazer uma interpretação um pouco mais ampla, né? Que deixa ali uma certa dubiedade, uma dupla interpretação, pelo menos eu achei, assim, sabe? Então eu vejo que muitas pessoas justificam essa atuação um pouco mais ostensiva da Guarda Municipal baseado nessa lei específica, né? Que deixa ali uma certa interpretação. Se você quiser trazer uma interpretação um pouco mais ostensiva da função e do poder de atuação da Guarda Municipal, poderia. Então tem um pouco dessa questão também que talvez precisasse ser revista. Porque o que tem que destacar também é aquilo que a gente aprende no início da faculdade, né? Que é a pirâmide de Kelsen, né? Então, assim, o topo da pirâmide no ordenamento, você tem a Constituição, e a partir da Constituição você tem ali a lei complementar, a lei ordinária, enfim. A meu entender, essa lei, né, que você citou, né, também conheço, ela dá ensejo esse tipo de interpretação, de uma atuação de policiamento ostensivo das guardas municipais, também então ela dá seja esse tipo de interpretação. Mas, ao meu entender, essa lei ela é inconstitucional em razão já do texto do artigo 144 da Constituição, porque foi uma opção do Constituinte estabelecer segurança pública como um dever do Estado. Daí se discute, mas o tribunal está atrapalhando. Poxa, mas o tribunal tem que respeitar o que está no texto constitucional. Se tem uma política de segurança pública, isso tem que ser discutido no Congresso Nacional. Então tem que ir essa discussão no Congresso Nacional, o Congresso decidir se é viável ou não, se é conveniente ou não criar essa polícia municipal e alterar o texto constitucional. E até hoje não ocorreu, porque tem uma PEC, eu não lembro o número, acho que é PEC 54, não estou bem lembrado, uma PEC de 2013, que cria a possibilidade das polícias municipais, mas até hoje está parado no Congresso. Uma questão, sim, de interesse político, conveniência política. Então, para quem não conhece, só vou citar rapidamente aqui o texto do artigo 144 da Constituição, que dispõe do seguinte sentido: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: 1. Polícia Federal,
2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícia Civis. 5, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. 6, Polícias Penais Federais, Estaduais e Distritais. Então, nesse rol, não consta a Guarda Municipal. Não consta. O que ali no parágrafo 8º expõe o seguinte sentido: os municípios poderão, uma faculdade, constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, não atribui realmente uma função de policiamento ostensivo a essas guardas, né? Então, assim, ao meu ver, o tribunal é uma decisão correta, tanto da STJ como do Supremo Tribunal Federal, e tendo uma demanda social nesse sentido, tem que ser discutido no Congresso Nacional para aprovar uma emenda. Tanto que recentemente foi criado aqui, ó, o inciso 6 do 144, criou essas polícias penais, que é uma emenda constitucional 104 de 2019. Por que já não aproveitaram e criaram a Polícia Municipal, então, no inciso 7, por exemplo? Então, Pois é. Tem que ser uma questão discutida no Congresso. Eu acho que isso daí, ao meu ver, também traz aí um debate maior a respeito do que deveria ser a função da Guarda Municipal ou de uma Polícia Municipal, né? Aí a gente entra um pouco naquilo que a gente estava debatendo esses dias, se deveria realmente exercer, por exemplo, uma função de policiamento ostensivo ou uma função de policiamento investigativo, por ser mais próximo da própria população daquele local, ou se deveria exercer, por exemplo, uma função de polícia mais comunitária, justamente por ser mais próximo daquele local, justamente para diminuir talvez a demanda de casos que cheguem até a própria PM, que não seria um caso de polícia, um caso de justiça penal, né? Enfim, uma coisa mais, não sei, comunitária, resolução de conflitos, enfim, tem muita coisa que poderia ser debatida, né? Sim, antes de instituir essa questão da polícia municipal. Mas aí o debate já se torna muito mais amplo e eu vejo que isso é uma coisa que, né, como você falou, essa adaptação legislativa é uma coisa que, pelo menos do meu ponto de vista, parece que vai demorar bastante para acontecer, sabe? Então a gente continua aí nessa situação que casos vão continuar sendo anulados enquanto a atuação não for de acordo com o que está na lei, né? Justamente essa função do parlamento, né, no Congresso Nacional, é discutir essas demandas sociais, a viabilidade disso, e eu particularmente eu defendo, acho que deveria ter sim uma polícia municipal, a possibilidade de criação de uma polícia municipal, até para ter uma atuação complementar às polícias militares. Como você falou, tem uma proximidade ali do cidadão, uma polícia comunitária, acho que realmente é interessante, o cidadão pensa que seria ganhando nisso, mas o que estamos aí na dependência do nosso constituinte reformador, né, que são os nossos deputados e senadores, né? Então realmente tem que ter essa pressão política para que isso seja discutido. Calil, pensem bem em quem vocês vão votar esse ano, pessoal. Exatamente, pense bem em quem vão votar. Isso é bem importante. Não adianta ficar pensando só no presidente da República, no governador. Tem que pensar bem os membros do parlamento, né? Seja o federal ou o estadual. Então, pensar bem no deputado federal, pensar bem no senador, aqui nos nossos deputados estaduais, né? Que vão decidir as nossas leis aí futuramente, né? Só um parênteses aqui, estava até comentando aqui em casa, eu vi que tem um agente de segurança pública, até conhecido, que está se lançando como deputado, candidato a deputado, daí no comercial, na propaganda política dele, falando, olha, eu tô aqui para lutar pela segurança pública, porque lugar de bandido é na cadeia, papapá, papapá. Eu pensei, o cara vai entrar como deputado federal, então, né, para tentar reformar ali o Código de Processo Penal, ou Código Penal, enfim. Não, ele é candidato a deputado estadual. Vai mudar nada, okay. nada relacionado à segurança pública. Enfim, só fecha parênteses. Fecha parênteses. Bom, acho que a gente pode partir para o próximo tema, ou quer fazer mais um parênteses sobre isso? Não. Guarda Municipal era isso que eu queria comentar. A gente pode falar agora sobre uma questão aqui que eu vi também a respeito de busca pessoal,
Isso, aqui eu uma acho que é o decisão HC 742-702 de São Paulo, né? 706 de São Paulo, exatamente. Isso, acho que eu que anotei errado aqui. Tá Que é certo. do ministro Schietti, também da sexta turma, né? Que é a questão da fundada suspeita para realizar a busca pessoal, né? A famosa geral, lista. Então, não Baculejo. exatamente. Então, se não basta que o agente de segurança pública mencione apenas uma fundada suspeita. A fundada suspeita tem que ser fundada a suspeita. Que razão se deu essa fundada suspeita? Qual foi a atitude suspeita que deu ensejo a essa busca pessoal em determinada pessoa? Então não pode ser abstrato, tem que ser algo concreto. Por quê? Lembrar que isso é uma garantia de todos nós. Eu posso estar simplesmente andando na rua, chega uma abordagem policial, me encosta na parede e dá uma geral em mim, sem um motivo aleatório. concreto. De uma forma aleatória, exatamente. Então, nesse sentido, como não foi demonstrada essa fundada suspeita, o STJ acolheu, você deu a ordem nesse habeas corpus para anular as provas colhidas naquele caso. A questão da nulidade a gente até citou há alguns dias, né? Que ela é uma forma, assim, de você impor um limite à atuação estatal, né? Porque você tem um regramento, mas não basta só regramento, você tem que ter uma sanção para aquilo, né? Para ter essa função coercitiva da regra. Então, se o Estado atua com um abuso de autoridade, qual é a sanção? Qual é a coerção ali? Você anular todos aqueles elementos probatórios ali colhidos, uma forma de sancionar para o Estado, sim, começar a observar o ordenamento jurídico, né, para realizar essas operações. Sim. E sem falar também na possibilidade de crime de abuso de autoridade. Sim, eu acho que nessa decisão a gente volta no mesmo ponto que eu trouxe a respeito da questão dos guardas municipais, né? Não é uma decisão do tribunal querendo, proteger bandido, limitar o poder da polícia, enfim, aquele tipo de comentário que a gente vê muito por aí, né? É simplesmente uma decisão, novamente, de acordo com a lei, né? O STJ já tem proferido muitas decisões nesse sentido já faz algum tempo. Eles têm até um post no Instagram deles informando a respeito disso, né? Que é necessário a fundada suspeita, é necessário que a fundada suspeita seja descrita de modo objetivo e justificado, né? E isso é de acordo com o artigo 244 do Código de Processo Penal. Eu vou até ler ele aqui, que ele fala que a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Então, essa fundada suspeita ela tem que ser justificada, né? Ela não pode ser genérica, e é justamente isso que a decisão traz. Fundada suspeita não pode ser atitude suspeita, vamos abordar aquele cara ali porque ele tem atitude suspeita. E isso por si só não basta, de acordo com o STJ agora. Qual é essa atitude suspeita, 244, né? Você tem que ser fundada. A suspeita é muito genérico, né? Assim, qualquer coisa pode ser atitude suspeita. Aí você pergunta pro agente da segurança pública ali na audiência o que você considerou atitude suspeita. Muitas vezes não sabe nem explicar, né? Porque é extremamente genérico. Então, realmente tem que ter ali uma justificativa do motivo pelo qual ele acha que aquela busca pessoal se justifica e do motivo pelo qual ele acredita, né, que aquela pessoa está realmente na suspeita de estar na posse de uma arma ou do corpo de delito, né, enfim, de algum objeto que constitua corpo de delito antes de fazer aquela busca pessoal, né. Exatamente. E um ponto interessante que eles trazem na decisão também é que o eventual, não sei se especificamente nessa, mas nas anteriores eu tinha visto que eles falam que o eventual encontro, por exemplo, de drogas não convalida a invalidade da busca, né? E isso é muitas vezes utilizado pelo juiz de origem e pelo próprio tribunal para justificar ali a busca ilegal, seja a busca pessoal ou às vezes até mesmo a entrada em domicílio, né? Que entra, às vezes acontece ali a busca pessoal de forma aleatória, sem justificativa plausível, mas acaba encontrando alguma coisa ilegal com a pessoa. Aí se justifica porque aquela pessoa estava com aquela coisa ilegal. Mas antes não existia um motivo plausível para que aquela busca pessoal acontecesse. Foi, de certa forma, aleatório.
querem aplicar aquela ideia que tem no direito americano da serendipidade, né? Você tem ali uma busca ilegal, só que dentro dessa busca ilegal você encontra outras provas ali. Enfim, mas também tem a questão da teoria da árvore dos frutos envenenados também, né? Não, teoria dos frutos da árvore envenenada, sempre troca a expressão. Realmente, se não tiver ali a observância do que dispõe o regramento, toda essa colheita probatória ela está contaminada. Então, assim, o agente público ele tem que cuidar, porque estamos num estado de direito. Se não tem a observância de certos regramentos que estão na lei, qual garantia que nós teremos? Que amanhã não sofreremos algum tipo de abuso de autoridade por parte do Estado. Temos algum comentário que quer fazer sobre esse caso, Calil, da busca Acho pessoal? Que não. Podemos prosseguir para o próximo. Então, outra questão também que achei bem interessante, uma decisão também do STJ, da sexta turma também, a respeito da anulação de um processo ali, de uma oitiva, na verdade, da testemunha, né, na audiência de instrução, em razão do protagonismo do juiz, né? O juiz não observou o teor ali do artigo 212 do CPP, e que trata hoje, que a gente fala muito do cross-examination, né? Você deixar ali as partes como protagonistas, né? Na inquirição da testemunha, o juiz ali se colocou como um protagonista, de forma até a resgatar o antigo sistema presidencialista ali da oitiva das testemunhas, né? Então, essa decisão está no HC 735-519 de São Paulo, da sexta turma. O relator ministro Sebastião Reis Júnior. Então, a sexta turma se deparar com o caso, observou que o artigo 212 do CPP, que é claro dizer que a inquirição das testemunhas deverá ser feita pelas partes, cabendo ao juiz complementar a inquirição em relação aos pontos não esclarecidos. Então, a indagação do juiz em relação à testemunha, ela deve ser de forma complementar, apenas só para esclarecer. Mas o protagonismo nessa oitiva tem que partir da defesa e da acusação. Uma coisa que queira comentar, na tua até experiência como advogado, o juiz respeita essa questão do cross-examination ou tem resquícios ainda daquele sistema presidencialista? Olha, vou ser bem sincero, eu particularmente dei a sorte de nunca me deparar com uma situação como essa, sabe? Na minha atuação como advogado. Mas eu imagino que deva ser muito frustrante, assim, né? Para a defesa ter que, enfim, determinadas prerrogativas ali, ou até a própria lei, não é seguida dentro da audiência, né? Às vezes a gente vê esses vídeos absurdos dos juízes falando, aqui quem preside sou eu, aqui quem decide sou eu, aqui quem manda sou eu, mas enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas na minha prática, eu particularmente não dei o azar de cair nesse tipo de situação, sabe? Aconteceu por enquanto tudo de acordo com a devida legalidade. Que ótimo. A respeito dessa questão. Eu não sei qual a ideia de um julgador que conduz uma audiência dessa forma, né? Porque isso, chegando num tribunal superior ou mesmo um tribunal ordinário, vai ser anulado. Exatamente. O dispositivo ali do Código de Processo Penal, ele é claro. No sentido aqui, o 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir resposta, né? Então, é só uma forma de controlar ali a legalidade, né? E não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outras já respondidas, né? Tendo parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, o Alexandre Moraes da Rosa, ele falou que a única vez que ele fez uma pergunta era numa audiência que daí a testemunha falava assim, que nesse caso tinha o Luiz Fulano e o Luiz Cicrano. Daí, numa hora, ficou confuso para ele, só perguntou, tá, mas agora você está se referindo a quem? Ao Luiz Ciclano ou Beltrano? Não, é o tal. Então tá certo. Qual a situação? Vi a pessoa ali com uma camiseta verde. Depois do mesmo depoimento, vi a pessoa ali com uma camiseta amarela. E o juiz,
Não, espera, mas era amarela ou verde? Ah, era uma cor meio verde, amarela, não sei identificar bem. Eu realmente só esclarecer um ponto, né? Mas não tomar esse protagonismo e ficar ali inquirindo a testemunha. Exatamente. Após ali as perguntas da acusação e da defesa, eventualmente acontece do juiz fazer uma pergunta ou outra de um ponto que não ficou bem claro ali, e para ele pode parecer fundamental, né? Enfim, isso eu já vi acontecer, mas complicado, né? E aí a gente volta justamente naquele assunto que a gente comentou até na live da Botkiss, do último vídeo que a gente postou, né? Chega no Tribunal Superior, é anulado. Que consiste numa nulidade, né? Então, exatamente, não adianta muita coisa conduzir uma audiência de acordo com o que não está na lei, né? Com o estilo xerifão, né? Não adianta. A lei, ela é para ser aplicada porque é para ser aplicada, né? Mas, repetindo, estamos num Estado democrático de direito, é um Estado de direito. Então, tem um ordenamento para ser aplicado a todos os cidadãos. Então, não existe ali o Código do Processo Penal do juiz. Isso não existe. Quer passar para o próximo tópico, Calil? Podemos. O próximo tópico, ele até é um pouco diferente do que a gente está comentando, né? Porque, a princípio, ele se trata de uma decisão mais a respeito do direito do consumidor, mas ele tem uma certa implicação criminal, então é por isso que eu estou trazendo aqui, até porque eu recebi até algumas perguntas a respeito desse tema quando saiu a notícia, né? Então, assim, o próximo tema que a gente trouxe aqui para vocês é a respeito a gente vai comentar um pouco a respeito desse despacho que saiu do Ministério da Justiça a respeito da venda de pods, vapes e cigarros eletrônicos em geral, né? Saiu bastante notícias aí nos jornais no sentido até de que o Ministério da Justiça proibiu a venda de pods, vapes e cigarros eletrônicos, e aí o pessoal ficou de certa forma confuso, porque isso já era proibido, né? Então, o que aconteceu? Realmente já existia a proibição por parte da Anvisa, né? A Resolução 46, ela proíbe, acredito que acho que desde 2009, a venda desses cigarros eletrônicos aqui no Brasil, a comercialização, a propaganda, a importação, tudo isso. Só que a gente sabe que na prática não era bem assim que funcionava, né? Na prática a gente sabe que hoje em dia você vai em qualquer loja que venda produtos correlatos, produtos parecidos, e você tem a venda desses cigarros eletrônicos, vapes, enfim, produtos que não são regulamentados pela Anvisa. Então, essa decisão do Ministério da Justiça foi mais no sentido de reforçar essa proibição, e não proibir novamente, como em alguns lugares estava sendo comentado. Então, esse despacho, na verdade, o despacho número 962 de 2002, ele citou aí aproximadamente 30 empresas especificamente, através de seus nomes e CNPJ, e notificou essas empresas para que, num prazo de 48 horas, pare a comercialização e a distribuição desses produtos, né? E traz aqui até algumas questões de violação da lei do consumidor, produto impróprio para o consumo, produto proibido pela Resolução 46, produtos que existem chance de trazer riscos à saúde ou que não tem comprovado que não trazem riscos à saúde. E deu aí um prazo de 48 horas para que essas empresas específicas parem o comércio, e sob pena de multa diária de R$5.000 até que cumpram integralmente essa decisão. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque realmente já existe uma proibição teórica a respeito disso. E isso pode, eventualmente, ter uma implicação criminal, né? Porque como é uma substância proibida pela Resolução número 46 da Anvisa, pode acabar resultando no crime previsto no artigo 334-A do Código Penal, né? Que é o crime de contrabando. Mais especificamente no parágrafo 1º, inciso 4º ali do Código Penal, que trata da comercialização, distribuição, armazenamento para fins comerciais e acredito que importação de substância proibida no Brasil. Então, sim, na teoria já existia uma proibição, já é proibida pela Anvisa, já existe até
uma implicação criminal possível ali, mas na prática a gente não vê essa fiscalização acontecendo. Na prática acontece a venda como a venda livremente, né? E até por isso muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que seja proibido em si. E aí agora veio esse despacho aí do Ministério da Justiça notificando essas empresas específicas para que cumpra as determinações. E isso pode ser que futuramente acabe trazendo implicações para outras empresas também, né? Então, não sei, aqui pelo menos no Paraná, a Receita Federal tem fiscalizado bastante algumas localidades a respeito disso, tanto a respeito da importação quanto a respeito da comercialização, tabacarias e etc. Então, parece que o pessoal está começando a fiscalizar um pouco mais essa situação. E essa fiscalização pode sim acabar trazendo implicações criminais eventualmente. Lembrando que a pena do crime de contrabando é de 2 a 5 anos, né? Pena de reclusão. Exatamente. 2 a 5 anos. Então, a depender ali da situação, da condenação, né? Chegar a uma condenação de 5 anos, acima de 4, e ainda tendo já um caso de reincidência e tal, a depender do caso, até poderia se aplicar ali um regime fechado na pior das consequências, né? Caso. Você quer passar para o próximo tópico, Calil? Pode ser o nosso último tópico. Então, o que a gente queria comentar é a questão da polêmica da semana relacionado ao júri que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, em que o promotor de justiça acabou tendo ali uma desavença com o advogado, acabou ali ofendendo o advogado. Você quer comentar? Foi um caso bem polêmico ali, pelo que eu vi, acho que até a juíza dissolveu o conselho de sentença ali nessa situação, se eu não me engano. Foi uma situação complicada, porque o promotor de justiça ele estava fazendo ali as suas considerações a respeito do caso, e o advogado de defesa estava em pé, né, como lhe é permitido pela lei. E, enfim, acredito que o promotor, de certa forma, ficou incomodado com a atitude do advogado, enfim, o que estava sendo feito ali, e proferiu ali xingamentos, né? Chamou o advogado de palhaço, não lembro mais do que, mandou que ele se sentasse. Foi uma situação bem complicada, assim, que foge até do próprio decoro ali do tribunal do júri, né? A gente sabe que, eventualmente, o tribunal do júri acontece ali do pessoal se exaltar, falar um pouco mais alto, né? Às vezes até, de certa forma, tentar trazer um pouco da emoção do jurado, mas isso é um tipo de situação que foge totalmente do aceitável ali numa situação como essa, um ato oficial processual, né? Uma total falta de respeito, assim, que repercutiu bastante pelo Brasil. Então, é bem complicado. Não sei se quer trazer mais algumas considerações a respeito disso. E uma postura dessa, o promotor acabou ali anulando o júri, né? Então, não adianta querer ganhar no grito, querer partir uma briga fora ali do embate jurídico, porque você acaba atrapalhando o próprio rito ali do júri, daí tem que designar uma nova sessão do tribunal, novos jurados para formar um novo conselho de sentença. Isso acaba tendo um todo atrapalho em razão do próprio fiscal da lei que não observou a lei. Pelo que eu vi, ele chamou, lembrei aqui, de palhaço, bobalhão e advogado de bandido. Então são comentários muito complicados ali que pode até acabar influenciando no próprio conselho de sentença, né? Chamar de advogado de bandido, por exemplo. Então, realmente foi dissolvido ali o conselho de sentença e o júri foi anulado por causa de uma situação ali que não tinha necessidade nenhuma, né? Exatamente. E algum ponto mais que você queira comentar, Calil? Eu vi uma situação interessante aí rolando também pela internet essa semana a respeito de uma decisão de litigância de má-fé pelo abuso de recorrer ali, pela situação do recurso da defesa, no caso do professor Rodrigo Fox. Abuso do direito da defesa, exatamente. Achei uma situação absurda, né? Primeiro que já existe um certo entendimento aí consolidado de que não existe litigância de má-fé no processo penal, e
E ainda que existisse, né, se abrisse uma possibilidade ali, eventual exceção, em caso que realmente fosse constatado ali uma má-fé da parte, né, a gente tem que considerar primeiro o direito à ampla defesa, né, que é um direito constitucional, e segundo, que é muito perigoso você alegar uma litigância de má-fé num recurso da defesa, porque você está tentando garantir ali a própria ampla defesa e a garantia dos direitos do seu cliente. Então, assim, é muito complicado esse tipo de decisão. Eu acredito que é o tipo de decisão que não vai continuar, mas é uma limitação ali da própria ampla defesa, né? A crítica que o Aury Lopes Júnior faz, né, essa visão da teoria geral do processo aplicada ao processo penal, né? Você traz ali regramentos, né, do processo civil, no sentido de você encarar uma lide, uma parte contra a outra, e aplicar regramentos do processo civil como ali uma litigância de má-fé. Sendo que no processo penal não dá nem para se falar em lide, porque não é uma parte contra a outra, é o Ministério Público com uma pretensão acusatória contra determinado indivíduo, e esse indivíduo está se defendendo. A Constituição garante ali uma ampla defesa. Como é que você vai sustentar uma litigância de má-fé, sendo que é um direito a essa defesa? Então, essa que é, infelizmente, alguns julgadores que ainda vêm com essa ideia da teoria geral do processo aplicada ao processo penal. Não, são regramentos aplicáveis ao processo civil. Não se adequam ali ao processo penal. Bem, esse foi mais um episódio do podcast Criminal Simples. Espero que você tenha gostado dessa conversa que eu tive com o Khalil. E, por favor, compartilhe com seus amigos que se interessam sobre assuntos relacionados ao direito penal e ao processo penal. Também nos siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal, e o Khalil está no perfil @crimesimples. Um abraço a todos e até!